Você está no Ciência e Fé aqui com o pastor Silvério Pérez. Eu tenho um convidado especial para você. Nós vamos continuar falando com ele. Você teve a oportunidade de nos ver aqui no programa anterior. E nós continuaremos com o Dr. Tasso. Daqui a um pouquinho a gente chama você. Canal Jet, o canal da palavra. E hoje nós estamos continuando aqui com o Dr. Tasso Licurgo. Ele é advogado, professor, mestre, pós-doutor em apologética cristã e em sociologia jurídica, formado em filosofia, liderança avançada e ministério pastoral e estudos bíblicos. Isso é um curso também, ministério pastoral e estudos bíblicos? É um curso, uma formação de teologia, né? É um curso, Dr. Tasso, então a gente estava falando sobre o universo jovem, a teoria do jovem, do antigo. Entramos na teoria da evolução e chegamos nos pastores que têm filhos, que na faculdade é muito a teoria dos biólogos, enfim, a teoria do evolucionismo na faculdade, ela é muito atraente. E ela não há provas nenhuma disso, né? Nós temos como combater isso. A gente tem que passar essa informação. Existem inúmeras provas para a microevolução, ou seja, uma evolução dentro do mesmo grupo genético. O ser humano, por exemplo, está perdendo os terceiros molares, que são chamados dentes cisos, popularmente falando. Hoje em dia, há muitas pessoas que já não nascem com esses dentes. Isso é fruto de um processo evolutivo. A microevolução existe. Agora, o que acontece é que as pessoas usam as provas da microevolução, que é evolução sem criação de novo tipo genético, que popularmente pode chamar de espécie. Eu só não chamo cientificamente de espécie, porque a taxonomia é uma criação humana, não encontra relação direta com o que está na Bíblia, mas essas provas são indevidamente utilizadas para provar macroevolução. Aí está o erro. E não houve assim, nós podemos ver na própria natureza que as espécies, elas continuam sendo as mesmas. Algumas espécies, como os dinossauros, elas sumiram, mas não houve ali uma evolução taxativa daquela espécie se formando outra. Não há um elo de ligação, não há uma prova científica, como você falou bem, só apenas de adaptações de microevolução. Um dos argumentos mais interessantes e fortes hoje em dia esse argumento foi escrito por um advogado também interessante, chamado Thomas Nagel. Ele é advogado e professor da Universidade de Nova York. Ele publicou um livro chamado Mente e Cosmos, Mind and Cosmos. Neste livro, ele dedica um terço desse livro a dizer o seguinte: olhe, mesmo que a gente aceite que tudo que os evolucionistas dizem é verdade, mesmo que a gente aceite, ou seja, seleção natural, mutação aleatória e mesmo o tempo de 14,7 bilhões de anos para o universo, 6,5 para a Terra, ou mesmo 4,5 bilhões para a vida, mesmo que você aceite isso, nós não podemos explicar a diversidade de vida que existe sobre a Terra. Esse argumento é novo e é radical. Por quê? Porque ele aceita tudo o que os evolucionistas dizem, mas prova que mesmo aceitando tudo, a consequência disso não é o que nós vemos hoje. O modelo evolucionista, mesmo ele, não explica o que nós vemos hoje. Porque se nós formos pegando de modelo do evolucionismo, a gente vai retroagindo, nós vamos parar lá no Big Bang de novo. Mesmo como são coisas distintas. Veja bem, o evolucionismo é algo muito pequeno. Ele fala apenas como a vida e os novos grupos genéticos se desenvolvem. Mesmo que o evolucionismo seja verdade ou falsidade, isso não tem nada a ver com o Big Bang. Não, eu estou falando no sentido de que nós somos formados por átomos, somos formados por elementos químicos pesados que tiveram que se combinar dentro do universo e a combinação deles, o hélio e o hidrogênio, estão lá atrás na teoria do Big Bang,
Quer dizer, nós somos os elementos químicos que nos formaram. Nós vamos chegar lá na causa primária de um Criador. Mas veja bem, nós somos realmente formados desses elementos. E somos realmente muito parecidos do ponto de vista estrutural com outros animais. Nós somos 96% iguais aos chimpanzés. Mas você sabia que nós somos 70% iguais aos ratos? Sabia que nós somos 50% iguais às bananas? Agora, o que quer dizer isso? Quer dizer que há em toda a criação um traço que identifica o Criador. É o mesmo que nós fazemos quando estudamos arte. Quando você quer ver se diferentes quadros são frutos do mesmo autor, nós tentamos identificar traços de similitude entre esses quadros. Então, a similitude genética é, antes de tudo, indício de que somos frutos do mesmo Criador e não de um processo aleatório de macroevolução. Então, voltando, Deus criou, Gênesis 1, Deus criou, no princípio criou Deus os céus e a terra. Adotando então o sistema da terra antiga, que é o que mais você simpatiza, mesmo não criticando o outro sistema, praticamente aqui a gente elimina a possibilidade de um sistema evolucionista. O da Terra Jovem, eles têm algumas questões, como a morte dos animais, por exemplo, antes da queda. Como você pensa isso? Porque realmente eles... Né? A principal morte é a morte física dos animais que eles falam. A principal questão é a morte espiritual. Nós nos afastamos de Deus na questão do pecado. Logo quando Adão e Eva pecam, eles são cobertos pelo próprio Deus com peles de animais. É interessante. Quer dizer, um animal devia ter sido morto. Então, animais, em Gênesis, antes de Gênesis 3, antes da queda, animais morriam. Existem questões ainda muito mais profundas. Por exemplo, vamos para ela. Por exemplo, quando foi que a entropia entrou no mundo? Quando foi que a tendência das coisas a se desorganizarem entrou no mundo? Essa é uma questão mais profunda que tem, uma das mais profundas que tem no estudo científico Que é a segunda lei da termodinâmica, que todo cientista aceita, não tem como Não tem como, exato. E sem ela não há morte. O que nós podemos dizer de acordo com a Bíblia? Nós podemos dizer que o jardim era especialmente protegido contra essa lei. Então, existem interpretações possíveis. Embora a Bíblia seja um livro muito importante no que diz a ciência, o seu foco principal é a relação do homem com Deus. Então, há muitos elementos que Deus resolveu deixar em aberto. O que não quer dizer que você não possa investigá-los. Porque há duas revelações que Deus nos dá. Uma revelação específica, que é a Bíblia, a outra revelação geral, que é a natureza. A boa ciência não pode contradizer a boa teologia. A má ciência pode, assim como a má teologia pode contradizer a boa ciência. Mas as duas não podem. Por quê? Porque tanto a Bíblia quanto a natureza são como livros que foram escritos pelo mesmo autor, que não muda de opinião. Que não muda. E a questão também do tempo, mas então demorou-se muitas eras para se criar o aparecimento do elemento seco, que é a terra, para as espécies. E se criou eras, o tempo também seria uma coisa completamente relativa, né? Como é, né? Pedro fala, 1000 anos para Deus é como um dia. As pessoas ficam muito limitadas ao espaço temporal, a isso que ela está vendo aqui agora. Sendo que o tempo para Deus, que é atemporal, ele é completamente relativo e ele pode ser, a gente não sabe como que ele passa na eternidade. Se eu vou parar Deus está fora do tempo, conforme a gente falou. E mesmo assim na eternidade, nós não sabemos como que esse tempo se processa. Se não há um dia ontem, e se não haverá um amanhã, só tem o presente, como é que esse tempo se processa na eternidade? Não é verdade? Na eternidade não há como subverter a lógica passado, presente e futuro. Seres eternos são seres que estão submetidos a essa ordem, essa lógica
passado, presente e futuro. O que não ocorre com os seres atemporais, que é Deus. Deus está fora dessa lógica, está fora dessa limitação, está fora dessa prisão. Dentro dessa lógica presente, passado, futuro, não é a mesma lógica nossa de hoje. Não é o mesmo passado de um tempo que está na entropia, quer dizer, que nós estamos na queda, né? Pelo que eu entendi, você acredita que o Éden estava isento da lei da entropia, quer dizer, a tendência à desorganização de todas as coisas. Quer dizer, nós estamos num universo onde existe um jardim que talvez esteja completamente guardado por Deus. Por quê? É muito interessante isso. Por quê? Porque de acordo com o que nós temos hoje de cosmologia contemporânea, não há nenhum indício de que havia um tempo em que não havia entropia. Não há nenhum indício disso. Então, mas a pessoa pode ter uma opção de pensamentos, como há muitas opções de teorias científicas. O único problema é que uma coisa não se torna verdadeira porque nós cremos nela. Exatamente. Para uma coisa ser verdadeira, nós temos de ter evidências. A razoabilidade de algo é fruto das evidências. Mas Paulo fala em Romanos que toda a criação foi atingida, né? Toda a natureza foi atingida pela entropia. Quer dizer, a partir do momento que o homem come o fruto, que a mulher come o fruto, dá para o homem, né? Houve o universo ali, ele passa a ser... Inclusive a ciência aceita, né? Que o universo está em expansão e isso vai nos levar ao zero absoluto, que é a falta de vida total. A Bíblia é o único documento religioso que fala em duas criações. Viveremos em novos céus e nova terra, o que é absolutamente compatível com a certeza de que o futuro do nosso universo é uma grande sopa fria, sem vida. Exatamente. Há um apocalipse para o universo. A Bíblia prevê isso ao dizer que novos céus e novas terras serão criados. É o único livro religioso que fala disso, um único. Nós estamos aqui encerrando a primeira parte, aqui com o Dr. Tassos Licurgo, e nós voltaremos daqui um pouquinho, continuando nesse bate-papo aí. A gente vai tentar explicar alguns conceitos para você, mas eu acredito que está trazendo para você, para os seus filhos, para pessoas que estão entrando na faculdade, esse pensamento que nós temos cientistas eficazes, super inteligentes e teístas, né, que creem no Deus único, verdadeiro e em Jesus. Há um crescimento desses cientistas no mundo todo. Você concorda comigo? Os maiores cientistas de todos os tempos eram cristãos. Isso é uma assertiva que não é dita. O maior cientista quem foi? Isaac Newton. Cristão. Newton. 200 anos depois de Newton, quase nada é feito em matemática porque ele tinha feito tudo. Vocês sabiam que Newton escreveu mais sobre a Bíblia do que sobre física? Pois é, olha só. Todas as grandes universidades do mundo, Harvard, Princeton e Yale, nos Estados Unidos, na Inglaterra, Cambridge, Oxford, foram criadas como escolas cristãs. O lema inicial da Universidade Harvard era verdade para Cristo e a Igreja. É por conta do cristianismo que a ciência se desenvolve. É a ideia de que um ser inteligente criou um mundo que pode ser entendido pela inteligência que dá possibilidade à ciência. Não é por acaso que a ciência moderna só se desenvolve significativamente em países de matriz cristã. Ninguém fala sobre isso. Só há ciência no entendimento de que esse mundo é inteligível porque foi feito por uma pessoa inteligente. Então a ciência está absolutamente condizente com os dizeres, os princípios do cristianismo. É isso aí. A gente vai para o próximo bloco, que estaremos falando muito mais para você, encerrando aqui os 4 blocos com o Dr. Tassos, você não pode perder. Segura aí, daqui um pouquinho nós voltamos.